Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro da Cirurgia Digestiva. E dessa vez a gente está com episódios especiais. Estamos dentro do evento do SBAD, Semana Brasileira do Aparelho Digestivo. Eu sou a doutora Michele Daltro, cirurgiã titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Estou aqui hoje com o Dr. Osmo. É um prazer, doutora Michele, estarmos aqui nesse evento. Ficou muito bonito aqui o nosso estúdio, assim também como o stand do CBCD. Quem tiver aqui na SBAD nos procure. E eu, atualmente, sou o diretor de comunicação do CBCD e sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. E não poderíamos começar melhor do que um grande colega, o professor adjunto de cirurgia abdominal da Universidade Federal de Pernambuco, cirurgião do Real Instituto de Cirurgia Oncológica do Hospital Português, Recife, supervisor da residência de cirurgia geral do Hospital da Restauração Recife, titular do CBCD, do CBC e da ABCG, o professor Euclides. Não é isso, professor? Euclides Martins, muito obrigado. Muito bem-vindo, doutor Euclides, a estar aqui conosco. O nosso tema de hoje será tratamento em câncer de estômago avançado. Para começarmos de forma objetiva, como o senhor define na prática clínica o que chamamos de câncer gástrico avançado? Ótima pergunta, Michele, para a gente começar. Inicialmente, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento. Esse evento está muito bonito. Como o professor Osmo falou, todos estão convidados a participar aqui dessa Semana Brasileira do Aparelho Digestivo. Bem, esse é um tema que eu estudo e gosto muito, como o professor Osmo falou, eu trabalho no Hospital da Restauração em Recife, que é um hospital que atende muita emergência, principalmente hemorragia digestiva. Então é a porta de entrada frequente de pacientes com câncer do trato gastrointestinal, É uma das formas de apresentação. Conceitualmente, a lesão localmente avançada, ela pode se dividir em lesões ressecáveis ou irressecáveis. Todo tumor gástrico que atinge e ultrapassa muscular do estômago, ele é considerado avançado, porque tem um risco de disseminação linfonodal. E existem também aquelas lesões que avançam tanto, penetram toda a parede gástrica e atingem o peritônio, por exemplo, ou órgãos adjacentes. Esses tumores já avançados já começam a ter uma característica de doença metastática. Então, teriam dois tipos aí. Aquele localmente avançado ressecável e aquele localmente avançado irressecável ou com doença metastática. Excelente, aqui ele já respondeu até a nossa primeira pergunta que a gente tinha combinado, que é exatamente sobre essas apresentações mais comuns. Mas é muito interessante, como você está na emergência também, o que você considera imprescindível em termos de prática cirúrgica quando você recebe esse doente? A gente sabe que a maioria está já num estágio um pouco mais avançado, de avaliação ali para você determinar a conduta. Se esse paciente você programa logo uma cirurgia, ou se ele vai para um tratamento neoadjuvante, o que você não deixa de fazer ali na emergência? Ótimo, Osmo, excelente pergunta. Só para contextualizar, a gente sabe hoje, e aí é um dado interessante do panorama, a gente teve o panorama do tratamento cirúrgico do câncer gástrico do Brasil, que está publicado, já vai em terceira publicação, comandada pelo professor Marco Kodama, da USP, e a gente mostrou que 75% dos nossos pacientes de câncer gástrico no Brasil hoje são de lesões avançadas, a partir do estadio 2. Menos de 25% são lesões consideradas precoces. Partindo desse pressuposto, a realidade nas emergências desses pacientes é de lesão realmente complicada, que a gente chama. São as formas de apresentação. Paciente, exemplo, ou ele tem um tumor do estômago mais alto, na porção do cárdia, e chega com disfagia e perda de peso, é uma das formas de apresentação. A outra forma é a hemorragia digestiva, que eu já tinha citado previamente, e as lesões mais distais, principalmente antropilóricas, elas podem se apresentar na forma de síndrome pilórica. Obstrução e o paciente chega vomitando e com perda de peso. A primeira coisa que a gente faz é estabilizar clinicamente o paciente, claro, Para você ter uma ideia, a gente contribuiu com 53 pacientes em torno de um ano nesse panorama. 80% dos nossos pacientes foram transfundidos. Ou seja, eles já chegam realmente com anemia importante.
E aí, além disso, desnutridos. Então, praticamente todos precisaram de uma nutrição pré-operatória. Esse é o perfil de paciente que não dá para você aguardar. Paciente obstruído, paciente sangrando, não dá para você pensar em fazer neoadjuvância. A gente faz o estadiamento possível, né? Claro, com tomografia, laparoscopia, e já pensa em operar esse paciente. Ele já fica na programação cirúrgica para fazer uma cirurgia em caráter de urgência, nesse mesmo internamento. Esse é o perfil desses pacientes que a gente admite. Eu vou pedir para a Michele aqui para complementar minha pergunta. Está tendo uma repercussão muito grande na mídia sobre a incidência maior dos tumores do trato gastrointestinal em pacientes jovens. Sim. Nessa tua experiência aí que você pegou em pacientes chegando pela emergência, existe realmente isso? Pacientes abaixo de 40 anos que apresentando com câncer gástrico? Sim. Porque pelo que você colocou aí, é uma situação dramática. Nós estamos com quase 2/3 dos pacientes chegando com doenças já potencialmente não ressecáveis, né? Não curativas, né? Exatamente. Até ressecáveis, mas não curativas. Não curativas, né? Isso. A realidade é essa mesmo. A gente tem percebido, sim, para o câncer do trato gastrointestinal de uma forma geral, em especial o mais prevalente, que é o coloretal, e o segundo lugar, que é o câncer gástrico, uma maior incidência em pacientes jovens, principalmente abaixo de 50 anos. Uma coisa interessante que a gente teve nesse panorama foi que a gente realmente viu que 56%, um pouco mais de 50% dos nossos pacientes são do tipo histológico indiferenciado, pouco diferenciado. A gente sabe também que esses tumores pouco diferenciados, eles têm normalmente um prognóstico pior. Eles têm uma disseminação, principalmente peritoneal, maior, e eles estão muitas vezes associados a síndromes genéticas e um componente hereditário. Aí você pergunta, a gente tem essa realidade do Brasil, a gente sabe qual é o percentual de câncer gástrico hereditário no Brasil? Não. Infelizmente a gente não tem, mas o que a gente tem percebido realmente, pacientes com menos de 40 anos com câncer gástrico já avançado. Obviamente tem a população que não faz exame de screening, não faz exame de rotina. E quando vai ter sintomatologia, já é de uma lesão avançada. Mas a gente tem percebido sim o aumento da incidência em pacientes jovens e principalmente, possivelmente, a gente não tem esse estudo, mas em pacientes com um componente hereditário, sim. E falando assim um pouco de clínica, né? Você já falou da hemorragia, da obstrução e tudo mais. Uma pergunta assim, nosso podcast é mais para cirurgiões mesmo, mas uma pessoa clínica que atenda num pronto atendimento, em que momento que você acha que ela deve desconfiar, pedir uma endoscopia mais na urgência, ou mesmo até médico, né, de família também pode escutar o nosso podcast, eu acho interessante. Eu sou daquelas que eu escuto podcast de todas as áreas, né, até de história eu gosto de ouvir. Então, assim, eu queria assim, que você exemplificasse na sua especialidade, porque a gente acaba, como cirurgião, a gente já pega o paciente meio que pronto, né? Sim. Mas assim, onde que eu deveria tentar, por exemplo, nesses pacientes mais jovens? A gente não vai desconfiar que uma pessoa de 30 anos tenha um câncer de estômago, né? Vamos pensar nesses pacientes mais jovens, porque o de idade a gente já sabe, não é uma dor epigástrica ou algo mais. O paciente mais jovem, o que chamaria mais a atenção? A gente pode colocar assim como sintomas de alerta, né? Isso. Quando o paciente chega, por exemplo, com a dor de epigastralgia, que é bem frequente, né? Sim. Ou gastrite, ou úlcera gástrica, ou mesmo uma doença biliar, litiásica, é muito frequente. Então, a epigastralgia, tá certo? Constante, frequente, que não melhora com medicações sintomáticas, já é uma coisa que você precisa investigar. No passado, a gente usava muito a história do teste terapêutico em pacientes jovens, fazer IBP, mas isso tem caído um pouco. Com maior acesso a métodos diagnósticos, como endoscopia digestiva, a gente tem usado com certa liberdade. Perda de peso também em paciente jovem. Não é habitual você ver paciente jovem com menos de 50 anos com epigastralgia e perda de peso. Então, esse também é um sinal de alerta que a gente precisa ficar atento e obrigatoriamente pedir endoscopia digestiva. A gente não tem um sistema de screening aqui, né, no Brasil. Alguns países, Japão, Coreia, têm um sistema de screening, né? Tanto é que 50% dos cânceres gástricos nesses países atualmente são diagnosticados na fase precoce. Isso a gente está falando lesão limitada à mucosa e à submucosa,
com a possibilidade de tratamento cirúrgico curativo. Então, a realidade é bem diferente. Mas, do ponto de vista de urgência, outra coisa também interessante. O paciente pode não ter uma sintomatologia muito importante, mas você pega uma anemia num paciente jovem. Paciente jovem com anemia. Se for homem, qual a justificativa? Mulher pode pensar alguma patologia ginecológica, mas é importante a gente estar atento, tá certo? E aprofundar essa investigação. Acho que esses são os pontos principais. Ótimo. Pensando agora na cirurgia, na limpeza ali, que a gente sempre fala, né? Que quando a gente tem essa sintomatologia, hemorragia, a gente tem que fazer essa limpeza, né? Eu lembro, estômago não é uma área que eu opero muito, né? Mas na urgência a gente acaba tendo que operar nesses casos mais urgentes, Sim. né? Como que seria no câncer de estômago avançado a cirurgia que a gente tenta a gente sempre tenta tirar todo o tumor, Sim. mas sobre a linfadenectomia D2, seria cabível nesses cânceres avançados? O que a gente tem hoje de padrão ouro para câncer localmente avançado, não metastático, ou seja, sem doença metastática em peritônio, ou em pulmão, ou em fígado, seria você fazer uma gastrectomia com linfadenectomia D2. Ou seja, além da dissecção dos linfonodos perigástricos, você disseca também os linfonodos dos principais troncos arteriais, muito relacionado com o tronco celíaco, né? Da artéria hepática comum, da artéria esplênica, em especial esplênica proximal, eventualmente hilo esplênico e pedículo hepático. Então essas seriam as principais cadeias, 8A, 11P, cadeia 10 e cadeia 12A. Seriam as cadeias que a gente, além da cadeia 9 do tronco celíaco, além das cadeias perigástricas, né? Seria uma dissecção D2, digamos assim. E isso a gente sempre procura fazer no câncer localmente avançado. Agora, se você está diante de uma situação de urgência, abrir o paciente e ele tem doença metastática, você tem que levar em consideração algumas questões, né? Vale a pena ressecar um paciente com câncer, por exemplo, com metástase hepática, com metástase peritoneal? Depende. Depende de quê? Depende do status performance do paciente. Então, o paciente com status performance que permite uma ressecção paliativa, você deve proceder. É a melhor forma de paliar. Para paliar sangramento e paliar obstrução, a melhor forma é ressecar e reconstruir. Nesse caso de uma doença metastática, o sentido da dissecção linfonodal cai um pouco. Não tem sentido nem para estadiamento, nem para prognóstico. Então, o que você deve fazer, basicamente, é uma ressecção do problema e uma reconstrução do trato gastrointestinal. Esse é o procedimento ideal numa situação de emergência, de sangramento e de obstrução, e é o que a gente faz na prática. E se o tumor foi ressecável? Se ele, por exemplo, além de metastático, ele invadir cabeça pancreática, invadir retroperitônio, ou seja, invadir o tronco celíaco, não permitir uma ressecção segura. Bem, existem alguns procedimentos que você pode lançar a mão, tá certo? Por exemplo, se é uma obstrução distal, antropilórica, você fazer um bypass, você transpor essa obstrução fazendo uma anastomose do estômago com o intestino delgado. Você conseguiu resolver aquela situação. Em casos de hemorragia digestiva, você pode fazer ligadura de troncos arteriais, tá certo? Também na tentativa de parar esse sangramento. A mais difícil de paliar realmente é o tumor proximal obstruído. Tumor de Cardia, irressecável, esse é mais difícil de paliar do ponto de vista cirúrgico, porque são cirurgias com uma mortalidade muito elevada e ninguém vai fazer uma esofagostectomia paliativa nessa situação. Mas aí tem a endoscopia digestiva que pode ajudar no sentido de paliar, botar uma prótese, eventualmente tunelizar esse tumor, passar uma sonda e também resolver a questão. Nós, Michele, eu acho que nós não podemos deixar de pegar esse corte aqui que ele falou, né? Que o papel do cirurgião do aparelho digestivo no tratamento paliativo, e tem uma coisa muito interessante no tratamento cirúrgico, que qual a cirurgia melhor para aquele paciente? É a cirurgia que ele precisa. Sim. Então, se é uma ressecção paliativa, esse é o tratamento do paciente. Perfeito. Então, o cirurgião do aparelho digestivo aí tratando as doenças benignas e malignas do trato gastrointestinal, ele consegue melhorar
dando aquela qualidade de vida, não é isso? Então, nós não podemos deixar de, mas vai ressecar uma doença com esse grau de extensão? Não, é o tratamento que ele precisa para ele poder continuar, até mesmo fazendo outros tratamentos, é justamente isso aí a gente não pode deixar. Isso aí foi uma fala essencial aqui no nosso podcast, viu? Uma vez que a maioria dos pacientes se apresentam com doença avançada, nós precisamos deixar claro aos nossos colegas, os outros cirurgiões, não é isso? Que trabalham junto com a gente, que às vezes fica aquele conflito como se fosse, poxa, mas fez uma ressecção, fez uma ressecção num paciente que já está com uma metástase hepática. Não, mas o tratamento para ele melhor é esse, para ele ter qualidade de vida. Eu tenho um exemplo muito prático disso, né? Eu operei uma paciente jovem com 32 anos de idade, com um câncer gástrico nitidamente hereditário, tipo difuso, metastática para o peritônio e metástase com índice carcinomatoso peritoneal altíssimo, ou seja, com um prognóstico ruim. A sobrevida de um paciente desse com carcinomatose é de 3 a 6 meses. Só que, para além disso, ela estava obstruída. E ela tinha, eu já sabia, uma condição fisiológica boa. Uma paciente jovem, sem comorbidade, tinha perdido peso, mas a gente estava conseguindo com a sonda nasoentérica nutrir, e ela tinha 2 filhos pequenos, estava morrendo de vontade de rever os filhos. Eu fiz exatamente isso. Ela tinha condição, eu ressequei, claro, uma gastrectomia higiênica, reconstruí, ela teve alta, viveu 4 meses, ainda fez um pouco de quimio paliativa, mas ficou em casa com os filhos. Então, esse foi um exemplo bem típico disso aí. A gente gosta de comer, né, gente? Comer é bom. Sim. Quem não gosta de comer, né? A pessoa ter os últimos dias dentro de um hospital obstruída, não tem nenhum sentido, né? Agora, claro, se o paciente tem uma expectativa de vida pequena, é um paciente cardiopata, idade avançada, aí também o bom senso tem que imperar. Eu acho que isso torna a gente médico pensar que a qualidade de vida da pessoa, né, mesmo que seja no final, seja saudável, não digo saudável, mas que seja proveitoso, até para ter os filhos terem a lembrança, né, da mãe e tudo mais. Então, isso que o Osmo falou é a cirurgia que o paciente pode ter, né? A cirurgia personalizada. Exatamente. Então, assim, voltar a comer o que ela quer, perguntar o que ela quer, né? Lembro de familiares meus que tiveram câncer, não de estômago, de outras coisas. A minha mãe ajudava muito um tio meu, né? Que era muito próximo. E ela chegava pra ele falava assim pra ela, eu quero comer aquela carninha que você faz, né? Ela ia lá, fazia, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E eu acho que a medicina paliativa, né? Elogiando os nossos colegas paliativistas, e eu falo, assim, como eu mexo muito com transplante, a gente tem que parar de medo de falar da morte. É a única certeza que a gente tem na vida. E dos impostos. Desmistificar. Então, assim, a gente tem que dar qualidade para os nossos pacientes, né? Principalmente nessa fase da vida, né, Michele? Exatamente. É muito triste você deixar a pessoa hospitalizada, sem contato familiar. Sim. O que eu queria te perguntar dessas obstruções de pyloro, que a gente acaba tendo aqueles estômagos muito grandes, né? E o esvaziamento, né? Sempre aquela dúvida. Como que eu vou reconstruir paliativo, né? De uma forma que eu não fique com uma gastroparesia intensa e eu acaba tendo uma nova obstrução, né? O senhor pode falar um pouco desses tipos de reconstrução desses estômagos mais dilatados? Na verdade, assim, tudo vai depender se você vai conseguir ressecar, por exemplo, você tem uma obstrução distal, mesmo com a doença disseminada, mas que é factível da ressecção, é sempre melhor você ressecar um segmento gástrico. Veja, margens livres, macroscópicas. Aí não tem sentido você fazer congelação, nem dissecção no linfonodal. Então faz a ressecção do órgão e normalmente você reconstrói em Y de Roux, que é a melhor forma de reconstruir. Eu não gosto muito desse tipo de cirurgia, reconstruir a B2. Né? Acho que um refluxo alcalino nessa fase também, apesar de curto, incomoda o paciente. Acaba que ele passa a ter também um refluxo esofágico alcalino e muitas vezes a qualidade de vida dele fica ruim. Agora, se não é factível você ressecar, então lesão disseminada e ressecável, você pode lançar mão de uma gastroenteroanastomose e aí pode sim, dependendo da expectativa de vida, reconstruir a B2, tá certo? Coloco sempre pela grande curvatura,
né, para a própria gravidade ajudar, e ampla. Né? Eu vejo alguns colegas, às vezes, fazendo anastomose pequena. Essa anastomose tem que ser ampla, de 4, 5 centímetros, para poder realmente permitir esse esvaziamento, uma vez que muitas vezes o estômago está muito dilatado, como você falou, e parece. Tem algumas opções aí que tem, o pessoal da USP, por exemplo, tem experiência com a bipartição gástrica. Seria você grampear, deixar o tumor grampeado, né, digamos assim, o lado com o tumor, e fazer uma anastomose. Eu lhe confesso que eu não tenho experiência, mas acredito que funciona também. Entretanto, lembrando que a própria secção do estômago vai seccionar nervos. Então, pode ter um comprometimento. Isso. Eu vi a publicação deles, não teve grande diferença. Eu acho que é uma boa gastroenteroanastomose pela parede posterior, grande curvatura, ampla. Na minha experiência, tem funcionado legal. Então, lembrar, né, gente? Ampla. Isso. E você acabou de falar num ponto que é o paciente se alimentar, né? Sim. Outro caso que eu tive recente, um senhor de 72 anos, também fazendo tratamento quimioterápico sistêmico para doença metastática. Lesão distal obstruiu. E aí a gente tem que lembrar das cirurgias minimamente invasivas, né? Que a gente está falando em situação de urgência, claro, na maioria dos serviços do Brasil, não dispõe de técnica minimamente invasiva. Na urgência, você vai ter que fazer laparotômica mesmo, que é o que resolve o problema do paciente. Mas se você dispõe da laparoscopia ou da robótica, você pode utilizar essas técnicas. O paciente tem uma remite muito menor e se recupera muitas vezes até mais rápido. Sim. Então, esse paciente, a gente fez uma gastroentero laparoscópica, cirurgia de 40, 50 minutos. Ele estava 2 semanas internado. Com 4 dias, ele foi para casa. Obviamente, você não vai dar comida sólida, mas foi comendo seu pastoso, conseguindo mastigar a carne que ele queria e foi para casa. O senhor não passou sonda nesse caso? Não passei sonda. Deixou via oral mesmo, Isso. direto? Isso. Não passei sonda. Agora, claro, procinético topado. Todo tempo, né? É isso, procinético direto. 2 procinéticos. Normalmente eu fico alternando a cada 3, 4 horas. Metoclopramida, bromoprida, eu dou peridona, né? Pode fazer oral e venoso, né? Mas sempre associando. Se tiver eritromicina, também pode associar, que é um excelente análogo da motilina e funciona muito bem para gastroparesia. Até agora nós falamos muito das cirurgias de desvio, né? Dos bypass, exatamente, algumas ressecções. Nós estamos falando de câncer avançado. Existe espaço de uma ressecção multivisceral ou de órgãos associados ali nesse cenário? Sim, sim. Tudo depende, na verdade, que seria o que Osmo está perguntando, excelente, é o T4B. Seria aquela lesão que ultrapassa o estômago e atinge e penetra outro órgão. Está bem estabelecido, e a gente utiliza na prática, que lesões que invadem o baço, T4B invadindo o baço sai junto na ressecção. Invadindo o corpo e cauda do pâncreas, também você faz a pancreatectomia corpo-caudal. Invadindo o lobo esquerdo, que eventualmente está ali junto, você pode fazer uma segmentectomia hepática sem grandes dificuldades. A grande questão e a discussão, quando invade, por exemplo, um câncer gástrico que invade o esôfago, você fazer uma esôfago-gastrectomia, ou cabeça pancreática, você fazer uma duodenopancreatectomia. Veja, isso vai depender realmente de caso a caso. São cirurgias, essas outras maiores, de exceção. Por quê? Porque todo mundo sabe que vem uma mortalidade associado a isso. Então, se você tem um paciente, digamos assim, fisiologicamente comprometido, com a lesão avançada, você vai acrescentar uma mortalidade elevada, tem que tomar muito cuidado. Não é só tecnicamente factível, ou seja, o cirurgião habilitado e a lesão avançada que pode ser ressecada, mas tem que também ver se o paciente suporta tamanha agressão. Nessa avaliação... São exceções. Corpo e cauda de pâncreas e baço, aí é rotina. Nessa avaliação de fragilidade, né? Que aqui a gente olha, fica naquela... O cirurgião ele tem muito essa coisa do feeling, né? De saber se aquele paciente aguenta ou não aguenta aquela cirurgia que ele vai fazer. Verdade. Mas de aspecto prático para você, quando você avalia aquele doente, tem alguma coisa que você diz assim, com albumina de tanto, esse já foi transfundido, esse paciente aqui eu não vou... Eu vou segurar minha mão. Tem alguns parâmetros que a gente usa, né? Se você dispõe, por exemplo, de médicos de medicina interna e principalmente pacientes idosos, um geriatra, essa avaliação
geriátrica, existem vários scores de pré-operatório que eles podem aplicar e ver, digamos assim, o grau de disfunção que aquela cirurgia vai levar aquele paciente. Baseado nisso, você indica ou contraindica o procedimento, né? Por exemplo, se ele tem uma chance grande de ficar dependente de ventilação mecânica, de ficar com a cognição comprometida, então você já pensa em dar marcha ré. Uma outra questão que a gente avalia na prática é o estado nutricional, né? A gente vê se o paciente é sarcopênico, albumina baixa, os parâmetros clássicos e também a condição física e fisiológica. Se o paciente consegue fazer suas atividades sozinho ou precisa de ajuda, se ele consegue caminhar. Então, paciente acamado, idoso frágil, avaliado pelo geriatra, desnutrido. Esse não é um paciente. Esse não é um paciente. Uma fração de ejeção de 40%. Sem falar nas cardiopatias, coronariopatias, isso tudo tem que entrar no conjunto. Sim, sim. Essa avaliação, eu até falo, tem um grande professor meu, ele falava assim que qualquer cirurgião você pôr para treinar ali, ele vai aprender. Tecnicamente. Né? Tecnicamente, obviamente tem pessoas que sobressaem, outras não. Mas aquele indicar qual cirurgia, fazer um bom pré-operatório, um bom pós-operatório, que te faz um cirurgião excelente. Isso você ganha com o tempo, né? E com, claro, a escola, professores, estudos e tudo mais, né? Experiência. Habilidade você desenvolve em 3, 4, 5 anos de residência. Mas essa questão que você falou que é fundamental, não. Sim. Mas o câncer gástrico, falando do que você estava falando do diagnóstico, né, que a gente estava falando muito jovem, né, você chegou a ler algum estudo que atribui, além de genético, teria algum fenótipo que alteraria essa precocidade dos tumores? Eu diria que para o câncer do trato gastrointestinal, de uma forma geral, e aí entre o estômago junto, o colo retal também, tem algumas questões relacionadas com a nossa vida atual, né? Estresse, sedentarismo, dieta pobre em fibras, rica em gorduras, e a gente sabe que comidas defumadas, com carcinógenos, tudo isso, além de etilismo, tabagismo, a gente sabe que isso contribui para o câncer do trato gastrointestinal de uma forma geral. Então, desenvolver um hábito saudável de vida, e aí não é fazer maratona, né? Porque as pessoas fazer 30, 40 minutos de caminhada diariamente, é comer de forma frugal, de forma leve, né? Pouco carboidrato, pouca gordura e, obviamente, os deliciosos defumados e salgados. No Nordeste, interessante, né? Você sabe, eu sou de Pernambuco, Recife. A gente tem, em relação ao câncer do trato gastrointestinal, o nosso primeiro é o colo retal, mas o segundo, gástrico, tá certo? Eventualmente, em algumas cidades, nos homens, no Nordeste, ele chega até ficar ali junto, empatado com o colo retal. E aí tem muito a ver com o hábito, né? Você vê no interior do Nordeste, é muito comum alimentos super salgados. A charque, né? Charque. Isso faz parte da dieta diária, da cultura. Lá no Mato Grosso, o pessoal é muito do sul, né? Então é muito chimarrão, salame, né? Esses nitratos, né? Os embutidos. Nitrito que usa. Isso. E na tua região, assim, o pessoal consome o que você acharia que era o fator? Detalhe desses fenômenos que a gente chama fenômenos epigenéticos, né? Isso. É interessante porque nós, como cirurgiões, nós estamos numa segunda linha de tratamento, se nós formos ver assim, de maneira geral, dentro da assistência médica, né? Numa segunda linha de tratamento, que é uma linha de tratamento mais especializada. Mas na linha de atendimento primário, que é da maioria da população, e eu espero que tenha muitos colegas de outras especialidades escutando a gente, muitas vezes o paciente ele negligenciou o acompanhamento de 3 grandes médicos durante a vida dele todinha. Quais foram esses 3 grandes médicos? Primeiro foi a alimentação dele todos os dias. E nós que somos cirurgiões do aparelho digestivo, a gente sabe da importância da alimentação. Perfeito. Ele negligenciou isso aí a vida toda. A segunda coisa que ele negligenciou também, o segundo médico muito importante, a atividade física. E por último, ele deixa de visitar todos os dias, muito bem visitado, o terceiro médico, que é ao final do dia, que é dormir. Então, ele passa às vezes, não é colocando culpa, isso é hábito, tá certo? Deixa de visitar esses 3 médicos durante 20, 30, 40 anos, e ele chega e coloca ali na equipe médica, às vezes em cima de um cirurgião, a responsabilidade que ficou de 30, 40 anos para trás. E isso é importante, porque é o que nós estamos vendo aqui. É verdade. Pacientes muito jovens com doenças muito graves, assim como pacientes
muito idosos, que a população também está envelhecendo de maneira muito rápida, em um volume muito grande, e isso vai impactar os serviços de saúde. E esse foi o ponto importante que você colocou dessa fragilidade da avaliação, porque vem toda aquela demanda, um pouco também de peso na consciência, de familiares, de responsáveis, tem que fazer alguma coisa. Não, mas agora não fazer é já fazer muito para esse paciente. Sim. Porque nós não vamos simplesmente melhorar a situação, nós podemos piorar a situação. Isso. Esse é o cuidado. A gente pode ajudar, mas a gente pode também prejudicar e eventualmente antecipar esse óbito, né? Se você indica uma cirurgia paliativa num paciente sem condição fisiológica, ele vai morrer mais rápido da complicação cirúrgica do que da história natural da doença. Então, esse cuidado a gente tem que ter, tá certo? E essa jornada, né, Michele, eu acho que essa jornada do paciente cirúrgico dentro das instituições, que ainda bem que nós temos o SUS, e o SUS já mostrou sua pujança depois da pandemia, a gente não tem mais o que discutir sobre a importância do SUS no Brasil depois da pandemia do Covid. Isso daí, quem estiver discutindo sobre isso, está vivendo em outra realidade. Sim. Não passou pela pandemia, né? Que ou, nós vimos ou não trabalha no SUS, né? Como nós vimos, como o sistema é, de maneira possível, muito resolutivo e atende às necessidades da população brasileira. É claro que existe um custo, porque a saúde ela não tem preço, mas a assistência à saúde ela tem um custo. Isso é um ponto muito importante que nós precisamos saber, que todos nós financiamos isso. E o que é importante? Dentro dessa experiência do paciente cirúrgico, quando ele chega na mão do especialista, como você, um professor que se preparou, ele está totalmente... Ele não pode demorar muito para chegar em você. Sim. E às vezes a dificuldade é justamente ele ter um certo grau do que ele está sendo atendido ali nas nossas instituições e de ser pedido logo uma avaliação, mesmo que seja para a gente já poder confirmar aquilo que já está sendo feito. Que isso é muito importante, que às vezes o próprio colega, que a gente trabalha em equipes hoje multidisciplinares, ele diz assim, mas eu não vou pedir porque já está com isso, já está com aquilo, a gente sabe que não vai ser feito. Não, às vezes a visão diferente. Você falou uma coisa bem interessante, Osmar, que você falando e eu lembrando, né? Eu trabalho em 2 cenários muito distintos. Um cenário de hospital público, no Sistema Único de Saúde, e no cenário de hospital privado, o maior lá de Recife, que é o Real Hospital Português. E aí você pergunta para mim, você faz a mesma assistência nos 2 hospitais? Sim. Sim. O que eles diferem é a hotelaria, tá certo? E claro, alguns cuidados e protocolos que a gente sabe que não necessariamente você tem acesso, por exemplo, a métodos minimamente invasivos, robótica e tudo mais. Mas a gastrectomia D2 ou a gastrectomia paliativa é a mesma. E, interessante, esses pacientes no Hospital da Restauração, eles internam de urgência, e aí leva 7 dias imunonutrindo, e a gente consegue fazer a imunonutrição, tá certo? No SUS, Sistema Único de Saúde, hospital em Recife, Pernambuco, a gente faz 5, 7, dependendo, 14 dias de imunonutrição, eventualmente faz procedimentos endoscópicos, para colocação de sonda e nutrir esse paciente no pré-operatório. Mesma coisa que eu faço no hospital privado. Então, viva o SUS, como diz a história. Assim, eu não sou tão jovem, tô ali na meia-idade da cirurgia, há 17 anos que eu sou cirurgiã, mas assim, uma pessoa que acabou de terminar a residência de aparelho digestivo, né, fez uma boa formação, mas aquele início a gente fica inseguro, né? Acaba dando um plantão num pronto-socorro, alguma coisa, né? O que você falaria numa urgência, né? Nesse sangramento, né? Além da recitação volêmica, que a gente já falou tudo. O que você daria de dica, aquela coisa assim, não esqueça de avaliar isso para definir qual cirurgia para esse cirurgião jovem? Você colocou uma coisa muito importante. Existem situações que aí não vai poder, digamos, ir para eletiva, não vai ter tempo de discutir, né? São raras, mas existem. E aí eu diria para o cirurgião jovem, na urgência, menos é sempre mais. Tá? Não se meter a fazer procedimentos complexos na urgência. Urgência já está dizendo, é para salvar a vida do paciente. Então, se tem uma obstrução, faz uma anastomose, um bypass. Ah, não, mas eu tenho dúvida se resseca ou não. Não resseca. Por quê? Porque... Chegou na dúvida, já respondeu. Porque depois você vai ter tempo hábil. Veja, uma gastroêntero não impede o paciente de ter uma ressecção. Depois.
Isso, não impede. Agora, se você tentar ressecar e não for ressecado e fistulizar, aí não tem volta. Então, num sangramento também, hemostasia, não se mete a fazer. Então, acho que é isso, para o jovem e sempre perguntar. Sim. Veja, hoje com acesso e tudo mais, todo mundo tem professor, alguém que foi seu preceptor, que você confia. Pode ligar, pode ter certeza que ele vai atender, vai lhe responder com muito carinho, muito cuidado e vai lhe orientar. Então, eu acho que é isso. Tá na emergência? Ah, não, mas entra um cirurgião por vez. Entra 2. Teve dúvida, chama o 3º. Humildade. Sim. Cirurgia, principal objetivo é o paciente. Com certeza. Aliás, em medicina, né? Eu tenho residência que fala assim, ó, professora, eu tô terminando, mas assim, a senhora atenda se eu ligar, viu? Perfeito. É isso, Michele, é isso. Nós estamos aqui numa mesa de professores, né? Eu acho que eu vou declinar aqui um vício que nós professores temos, né? Primeiro que a gente gosta de responder esses chamados, principalmente quando são fora de hora. Sim. É domingo à noite, na hora da pizza, não é isso? É naqueles feriados aqui que ninguém atende telefone. Quando você olha aquele número assim... É um misto de chateação e orgulho. Exatamente, de orgulho. E é o que você falou, E quem faz parte do CBCD, eu tenho certeza que dentro da nossa missão, que o professor Pinotti ele colocava, né, que a missão do cirurgião do aparelho digestivo é dar vida aos anos, dar anos à vida. E do paciente é dar vida aos anos que foi permitido ele viver mais. Então, esse tema que nós estamos falando aqui, que é justamente do câncer gástrico avançado, né, do tratamento, tanto dos tratamentos paliativos, do bypass, das ressecções multiviscerais, nós não podemos deixar de falar também aqui na emergência. Você já colocou o que fazer e o que não fazer, né? Existe espaço dentro do que você viu aí na tua experiência. Você consegue fazer algum tratamento de quimioterapia antes de operar esse doente ou não? Veja, em situações de sangramento e obstrução é difícil, mas eu já tive casos de pacientes, por exemplo, que conseguiu ficar 4 ciclos de flote com a sonda nasentérica exclusiva. Mas isso não é habitual, né? Muitas vezes você tem que tomar cuidado, porque se for um paciente que está ali limítrofe, também aguardar ou decidir fazer a quimioterapia neoadjuvante e o paciente perder status performance, você perde de dar chance da cirurgia. Essa avaliação é difícil, mas de uma forma geral, o paciente de hemorragia e obstrução, ele não deve entrar para a neoadjuvância. Eu diria conceitualmente. Vão ter casos isolados, por exemplo, foi um sangramento pequeno, parou o sangramento, conseguiu fazer uma rádio hemostática, teve acesso a um método endoscópico mais eficaz de hemostasia, e aí dá a chance dele fazer uma neoadjuvância, é sempre o ideal, né? Mas não é a regra. E a neoadjuvância hoje, na verdade, para o câncer localmente avançado, não urgência, né? Não urgência, é a regra. Né? Uma coisa interessante. A quimio perioperatória e agora com imuno. Você falou aí da endoscopia, e hoje existe uma tendência muito grande dos cirurgiões do aparelho digestivo fazerem endoscopia também, né? Dentro dos métodos que... é a jornada do paciente. Dentro dos métodos ali que você vê, que você precisou de dar o auxílio ali do colega endoscopista, qual que você acha que foi o mais realmente efetivo na tua realidade? Você acha que foi uma esclerose, plasma de argônio, foram os hemostáticos tópicos? O que você achou que foi? Não, isso assim, tirou da cirurgia? De uma forma geral, usa um pouquinho de tudo. O câncer gástrico, a hemorragia por câncer gástrico, ela é um pouco mais difícil do que, por exemplo, a doença serosa. Na doença serosa, se você tiver... Na variz. Se você tiver na variz uma liga elástica, perfeito. Na doença serosa, se você tiver algum adrenalina ou clipe, você consegue esclerosar o vaso, alguma coisa assim, plasma de argônio, você consegue parar. O câncer, necrose, né? Então, muitas vezes, a gente consegue parar o sangramento com, por exemplo, um blood stop, uma coisa desse tipo, e volta a sangrar. Então, realmente, no câncer gástrico, os métodos endoscópicos não têm uma eficácia tão grande como na doença benigna. Agora, uma última pergunta, né? O que mudou nesses últimos 10 anos que você poderia resumir para a gente? Veja, em relação ao câncer avançado, né? Em relação ao câncer localmente avançado, realmente você tem visto alguns casos de conversão, principalmente com os esquemas quimioterápicos mais recentes, né? E a associação de
terapia-alvo, se ele for HER2 positivo, ou imunoterapia, e você tem conseguido ressecar aqueles pacientes que antes a gente não ressecava. Mas não é o mais frequente. Isso aí a gente bota aí, menos de 1/3 dos pacientes vão entrar nisso. Mas tem coisa, por exemplo, para câncer metastático, em especial doença peritoneal. E aí eu gostaria de falar um pouco da quimioterapia hipertérmica intraperitoneal associado à citorredução. E também o PIPAC, que seria a aerolização de quimioterápico no peritônio com o objetivo, no caso da citorredução, reduz a quantidade de câncer macroscópico e usa quimioterapia aquecida para destruir aquelas células que você não está vendo, né? E no caso do PIPAC, é aerolizar, que ele vai conseguir penetrar mais nessas células neoplásicas, com o objetivo de reduzir. O que eu posso dizer desses métodos mais, digamos assim, avançados e que vêm sendo estudados nos últimos anos, é que a gente tem que ir com muito cuidado, tá certo? O prognóstico desses pacientes é ruim. Claro, se você puder fazer métodos, que são métodos paliativos, a gente está falando de métodos paliativos, é importante que seja dito isso. Sim. Não estamos falando de métodos curativos, que às vezes as pessoas se empolgam e vendem como milagre. A gente está falando de ganho de sobrevida de semanas ou meses. É outra coisa bem objetiva que tem e deve ser dita. Mas que vem uma morbidade associada. Vem uma hospitalização prolongada, vem um custo alto com esses tratamentos. Então, eu diria o seguinte, esses são tratamentos para grandes centros em protocolos de estudo, tá certo? Não deve ser utilizado na prática, minha opinião, baseada no tudo que eu estudo, não deve ser utilizado na prática clínica e não por todos. Esse é o... Então, acho que estamos chegando ao final, né, Michele? Isso. Agradecer aqui o professor Euclides, que não é o da Cunha, mas que é tão brilhante quanto o Euclides da Cunha. Euclides Martins, tá certo? E agradecer também aqui o pessoal que está aqui com a gente com a técnica, né? A Renata, o Maurício, não é isso? Maurício, muito obrigado. E foi uma satisfação recebê-lo aqui, tá certo? Obrigado, eu que agradeço. É um prazer saber estar com vocês. como o CBCD ele tem dentro dos seus quadros cirurgiões desse quilate, desse gabarito, capilarizado por todo o Brasil e dando uma assistência adequada à população brasileira. Em nome do setor de comunicação do CBCD, a gente agradece a tua presença e vamos passar aqui para a nossa Cicerone, que é a professora Michele. Muito obrigada, Euclides. Muito feliz pela tua presença e aprendi bastante hoje, já que não é uma área que eu costumo estudar muito, né? Então você continue acompanhando nos próximos episódios. Vamos receber cirurgiões de referência de todo o Brasil para discutir temas atuais, técnicas e experiências. Você que é cirurgião e tem interesse em se associar ao nosso colégio, entre no nosso site cbcd.com.br. E nos siga no Instagram, CBCD Digestivo. Até o próximo episódio do CBCD Cast. Um abraço. Abraço. Um abraço.